São 8h20 em Campos. Voltamos ao vivo com o nosso Folha no Ar, aqui pela Folha FM, com o patrocínio de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Este é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Deixa eu só... Desculpa, gente, vazou o áudio aqui do meu Face, que eu estou acessando aqui. Perdão. E nós, então, retornamos com o Folha no Ar de hoje, essa bancada, como diria um amigo nosso, seu Cláudio, lá do Superplano Boa Viagem, só com reporte bonitos. Vamos voltar com a Copa do Mundo, Aloysio. E agora o tema são aí os favoritos, as zebras. Essa Copa do Mundo tem mais zebra do que as Copas anteriores? Eu não fiz o levantamento. E também, é claro, os jogos agora já das oitavas de final, alguns que já estão definidos. Aloysio, eu volto com você, peço a gentileza aí de abrir esse bloco, por favor. Eu queria fazer, antes de entrar no geral, eu queria fazer só mais uma pergunta específica em relação ao Brasil. Eu vi Heraldo falar, e eu sei que é o sentimento geral. Eu acho que Viviane, o Arnaldo Garcia, a gente fazer o jornalismo esportivo trouxe para a gente uma visão, distanciou a gente da paixão do torcedor. Eu acho que o jornalismo traz isso. A gente é obrigado a narrar os lances e está tão ligado, focado neles, que a gente até esquece da paixão, né? A paixão, ela fica ali dormente, né? A gente fica um foco muito racional do jogo. Senão não tem nem como narrá-lo, como analisá-lo, né? Mas o Heraldo falou que eliminou a gente em 2018, saiu a Bélgica. Quem deu de 7 anos a gente na Copa anterior, 2014, saiu a Alemanha. Aquela história, em 98 a gente ouviu muito, o Brasil entregou a final. O Brasil entregou a final porque a Nike determinou para entregar essa final para a França. Só esquece de dizer que quem patrocinava a França era a Adidas. Então, essa seria muito difícil. Mas, enfim, esse sentimento de revanche, agora vamos pegar a França na final, ele não a gente entende isso na torcida, mas ele não é prejudicial à análise racional do Mundial. E o Brasil, por mais que tenha um bom time, tenha uma boa defesa, ter vencido os 2 jogos, o segundo Portugal, né? Mas a França também tinha vencido, perdeu o terceiro, é bom lembrar. O Brasil não vence um europeu há 22 anos. A última vez que a gente venceu um europeu em jogo eliminatório de Copa do Mundo, bom que se diga, foi a final contra a Alemanha em 2002. 2 perguntas. Você não acha que esse revanchismo que se entende na torcida, ele não acaba sendo prejudicial ao Brasil na análise racional? E vocês concordam que o Brasil só pode ser apontado como um favorito na hora que vencer um europeu em jogo eliminatório na Copa? Começo agora com o Viviane. Assim, eu vejo como é natural, né, esse revanchismo. Eu acho que, como o Heraldo falou, ele mesmo lembrou, né, desses nossos rivais que nos eliminaram. Mas, assim, eu, pelo menos, procuro me ater, assim, ao espetáculo do futebol, né? Tem essa questão da torcedora lá no fundo, mas, assim, as melhores seleções hoje, para mim, as favoritas, né? Teoricamente, com essa Copa é difícil a gente cravar as coisas, França e Brasil. Então, assim, eu particularmente, eu torço para que seja uma final entre França e Brasil, porque a gente vai ver um grande jogo, são 2 grandes seleções, craques em campo. Então, assim, eu acho natural que isso aconteça, mas eu procuro me ater mais à questão do espetáculo em si, assim, pro bem do futebol, sabe? Do futebol bem jogado. Então, eu olho desse lado, por esse lado.
Então, é assim, eu vou contar uma breve história. Quando eu era garoto, era muito botafoguense, mas botafoguense mesmo, de chorar. Verdade, de chorar. Aí você vai fazer crônica esportiva, e a realidade do jornalismo tem que ser uma realidade fria, né? Você não pode colocar o emocional na história. Lógico, a gente tem que fazer coisas com emoção, com vontade, com orgulho, mas tudo na dose certa. Não pode exagerar. Né? Essa questão de revanchismo, eu acho muito ruim. Acho que o ponto de vista técnico, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Como a Viviane disse, olha, o futebol da França é um futebol bacana. O Brasil, aí vai a nossa torcida pessoal, vai chegar, tem que chegar à final, essa coisa toda e tal. Se pegar a França, vai ser um grande jogo. Agora, é uma questão apenas de coincidência pegar a França ou não. É a meritocracia, vamos dizer assim. É um grande jogo. O Brasil tem mérito, a França tem mérito, ambos chegarem à final da Copa do Mundo, opa, legal, bacana, valorizou a competição. Então, essa coisa de ficar, tomara que seja a França para a gente mandar para casa. Aí eu pergunto, e se for o contrário? Sem tomar um revés de novo, como é que faz? Então, eu acho isso muito prejudicial. Acho que a gente tem que olhar o que é fato exatamente, que a França está jogando um bom futebol, que o Brasil tem um futebol que tende a melhorar muito, né? Um futebol que vai ainda nos encantar, vamos dizer assim, se não tecnicamente, mas com os resultados positivos, porque a gente, no fundo, a gente não quer um futebol maravilhoso, a gente quer a taça. Ou não é assim? Tem um grande debate com relação a isso. O que é melhor? Você jogar mal com uma seleção de Felipão e ser campeão? Ou você jogar bem naquela Copa do Mundo lá de 86, 90, que a gente jogou bem pra caramba, tinha um grande time e ficou pelo meio do caminho. Então, 82. 82. Isso, então. Então, são esses caminhos que a gente precisa, a gente tem que definir. Você quer o quê? Um futebol maravilhoso e tal, chegou na final, aí perdeu. Um futebol feio pra caramba, pachorrento, como foi lá do Filipão, e de repente a gente ficou campeão do mundo. Quer dizer, então, essas questões tem que ser deixado de lado. Essa coisa presa do coração brasileiro tem que ser deixado um pouquinho de lado, e a gente, sim, torcer, tá bom, torceu. A gente chegou, legal. E não ficar esperando, bem feito que a Alemanha foi embora, bem feito que a Bélgica foi embora. Como se estabeleceu, por exemplo, hoje no Brasil, e eu tenho alguns amigos flamenguistas, aliás, meus melhores amigos são torcedores do Flamengo, que tem uma bronca tremenda do Palmeiras. Gente, ninguém joga sozinho. Ao contrário, se você tem um adversário bom pra caramba, e se você ganha dele, o seu mérito é muito maior, porque você ganhou de uma grande equipe. Agora, vocês já imaginaram um inusitado, no final dessa Copa do Mundo, Marrocos e alguém, uma grande seleção? Cadê o glamour? Mas e o mérito? Sim, tem o mérito. Mas e qual é o glamour da Copa do Mundo? Qual é? Fica onde o glamour? A gente espera, quando a gente vai para a Copa do Mundo, tem essa grande competição, a gente espera, porque a Alemanha, porque a Holanda, o Brasil, a Argentina, esses são favoritos. Então a gente quer, na verdade, que um grande futebol, que alguém que vem apresentando um grande futebol, quem tem a tradição no futebol, consiga chegar à final. Agora, a partir do momento que a gente fica com revanchismo, eu acho que isso perde completamente o sentido. Coisa de torcedor mesmo, de arquibancada. Aí tudo bem. Mas não é, eu não ajuda. Eu acho que, assim, logicamente, questão de opinião sempre subjetivo, né? Mas o Brasil até que em 2002 jogou bem, sim. O Brasil, até por questão de tempo, proximidade de tempo, o que é muito comparado com 82, que foi logo depois, foi 94, onde se tinha Bebeto e Romário, mas o time era um time defensivo, meio de campo muito defensivo, né? Raí saiu, entrou Mazinho, né? Mas, enfim, vamos partir agora para o mais geral. Arnaldo falou de Marrocos, é verdade, Marrocos talvez seja até agora a boa surpresa dessa Copa, né? O
futebol muito consistente, né? Fruto de um trabalho no Marrocos, eu andei lendo sobre, confesso que não conhecia, mas um trabalho de base. Aí falar, a Alemanha que faz planejamento saiu, mas o Marrocos também planeja, ninguém chega lá por acaso, né? Mas, enfim, a gente está com... Os Estados Unidos não chega a ser uma surpresa, porque é um time, sempre foi um time muito organizado, né? A gente tem a possibilidade de Gana chegar às oitavas também. Outro africano classificado, que já está classificado. Senegal. Obrigado, Vivi. Senegal. Me parece que essa questão de zebra, que o Cláudio Nogueira citou na abertura, essa Copa, eu falei, o Brasil tem que ganhar um europeu para ser favorito no jogo eliminatório. Arnaldo falou do glamour. Mas é bom lembrar também, até 98, a França não tinha glamour, ganhou com o Zidane. Até 2010, a Espanha não tinha glamour, ganhou com o Xavi e Iniesta. Você ganha glamour com título, né? Aí você passa a ter. Mas vocês não acham que essas zebras todas, quando a gente vê futebol de clube, não dá para competir com o europeu. Não tem como. Cada time europeu desse de ponta é uma seleção mundial. Sim. Uma seleção mundial. Né? Mas quando chega o futebol de seleções, isso nivela um pouco mais. Vocês não acham que o futebol está se nivelando, o futebol de seleções? Até porque esses jogadores da Oceania, da Ásia, da África e da América, jogando na Europa, eles aprendem e trazem para suas seleções a bagagem europeia deles, que é a coisa tática, organização, né, planejamento. Vocês não acham que essas zebras elas ajudam a democratizar geopoliticamente a Copa e virar realmente uma Copa do Mundo, e não uma Copa Europa e América do Sul? Começo agora por Viviane. Diante do que você falou, a gente está vendo aí representantes de todos os continentes nessas oitavas de final, né? Prova disso que você está falando, né? Até a Oceania entrou com a Austrália. Eu acho que sim. A gente hoje é um futebol globalizado, né? Tem esse intercâmbio de jogadores que jogam nas principais ligas, tem evolução tática do futebol, né? Tem isso que você falou, que eles levam para suas seleções, e ao contrário que antigamente, né, a camisa tradição ganha Copa, hoje em dia não tem mais isso. Então, assim, as equipes evoluíram coletivamente, né? Então, assim, tem um jogador ou outro, mas, assim, evoluíram no conjunto. Você vê o Marrocos, por exemplo, né? Tem o Hakimi e o Ziyech, né? 2 destaques de Marrocos, mas, assim, eu vi o jogo, eles são fortes coletivamente, né? Então, tem essa questão do coletivo, eles se prepararam, eles se planejaram muito bem. Tem a questão do lado mental também. Então, assim, tudo isso conta, né? E essa questão da zebra também tem, por exemplo, o Brasil tentou jogar com as seleções europeias, né? Devido ao calendário, a gente não consegue jogar, né? Os europeus jogam entre si e, assim, então, eu acho que também, por outro lado, essa falta de intercâmbio entre certas seleções, entre continentes, acaba gerando essas surpresas, né? O que a gente está vendo aí. Então, os europeus jogam entre si, aí vai pegar uma seleção Austrália da vida, uma seleção africana, e aí se surpreende, né? E vê o quanto que eles evoluíram, né? E aí vê na Copa do Mundo. Então, acho que é meio que por aí. Arnaldo? Olha só, graças a Deus, né? Há essa democratização, essa globalização do futebol. Tá havendo algum problema com o seu áudio aí, meu querido Arnaldo Garcia? Tá falhando. Acho que é a sua conexão toda. Tá me ouvindo, Arnaldo? Estou ouvindo. Tá, vamos lá. Faça a gente... Volta ao início da resposta, Arnaldo. Oi? Volta à resposta do início, porque... Não, eu disse assim, graças a Deus há essa democratização, essa globalização do futebol, onde o mercado mais forte, o mercado europeu, vem ao Brasil, pega jogador, vai à América Central, pega jogador, vai na Ásia, pega jogador, vai lá na Oceania, traz jogador, e com isso, como foi muito bem colocado aqui, há essa evolução de cada atleta, porque na Copa do Mundo ele vai servir ao país dele, e isso, sem dúvida alguma,
contribui demais para o fato Copa do Mundo, para a competição. A gente pega o Japão, por exemplo. O Japão tem uma sequência de Copa do Mundo, né? Fora uma, volta a outra e tal. E isso é importante demais. Essa presença de Copa do Mundo. Estados Unidos, por exemplo. Olha, quem poderia falar dos Estados Unidos há 24 anos, 28 anos? Estão aí os Estados Unidos, jogando o futebol com vontade. Irã é outra também. Como é que você vai falar do Irã? Está de novo na Copa do Mundo. E já é a segunda vez em Copa que enfrenta os Estados Unidos. Então, por quê? Porque exatamente há essa captação de jogadores daqui, dali, de acolá, que vão jogar num grande centro, no grande mercado europeu, e aí a coisa funciona desta forma quando há a convocação para... Arnaldo, esse áudio seu tá te quebrando aí. Agora caiu de vez aí, ou entrou alguma chamada lá no número dele. Vamos lá, Vivi, por gentileza. Acho que o Arnaldo... Voltou, Arnaldo? Vamos tentar voltar? Vai lá. Vamos tentar. Estou tentando voltar. Vamos ver se eu volto. Pelo amor de Deus. Ei, rapaz. Vamos lá. Deu 8h30 da manhã, já viu, né? É impressionante. Vivi, enquanto o Arnaldo acerta lá o áudio dele, volta. Fala você então, por favor. Ou essa já é o fechamento do bloco? Agora eu me perdi aqui, Luiz, desculpa. Não, é Vivi. Arnaldo, você tenta configurar seu telefone para não receber chamada. Tá. Pode botar no modo avião, depois reativa o Wi-Fi, se for o caso. Pois é. Então, assim, a gente tem, na verdade, todo esse processo que ele é extremamente positivo, né, para a competição mundial. A Copa do Mundo não é um campeonato, a Copa do Mundo é uma competição de mata-mata agora em oitavas de final, a partir já da segunda, a partir de amanhã, né? A partir de amanhã. Já é mata-mata. Então, o que ocorre? Essas seleções menores, seleções com menor projeção, vamos dizer assim, tem jogadores importantes que estão atuando no mercado europeu principalmente. Isso é muito positivo, isso é muito legal. Eu acho que, graças a Deus, existe a democracia, aí sim vira, como o Viviane colocou, uma verdadeira Copa do Mundo, né? Ou seja, com representantes de vários continentes. Você levantou o dedo, você quer fazer uma pergunta, Nogueira? Você levantou o dedo? Não, tá tranquilo, só pedi o Arnaldo, já que você me ofertou aí a oportunidade de colocar no modo avião, aí cai, você vai e reativa o Wi-Fi, se for o caso. Tá bom, Arnaldo? Por favor. Muito obrigado. Pois não, Luiz? Ok. Não, posso seguir ou você quer fazer Não, por favor. Pode seguir. Gente, essa Copa do Mundo, como eu falei, eu falei, não, tá todo mundo falando, né? Eu falei quebra-linha, essa Copa é o quebra-bolão, né? Tá todo mundo dançando nos bolões por causa das surpresas. Agora, é uma Copa também que tem se marcado, que é a primeira Copa feita em um país, uma teocracia islâmica do Oriente Médio, né? E tem se marcado por o Catar, por exemplo. Você teve os Estados Unidos e Irã, que Arnaldo citou, um torcedor americano com a braçadeira da bandeira do arco-íris preso pela polícia catária, né? Preso por usar uma faixa com cores no braço, né? Você tem repressão da polícia local a protestos na torcida iraniana, que agora saiu da Copa, mas no jogo de primeira fase, porque a torcida iraniana está protestando contra o que o regime teocrático do Irã faz com suas mulheres. Uma mulher foi morta pela polícia de costumes do Irã porque não usava o jihad de maneira correta, né? A homofobia, 2 homens e 2 mulheres andarem de mãos dadas não é permitido. Demonstrações de homoafetividade. O que para os nossos padrões ocidentais é algo medieval, né?
Como é que vocês veem isso? E aqui eu comecei 2 vezes com Viviane, seria certo começar com o Arnaldo, mas eu não vejo como não começar com Viviane. Viviane, o que você acha disso? Assim, a gente sabe que tem a questão do dinheiro, né? E assim, a FIFA, eu estava vendo outro dia, a FIFA está lucrando com essa Copa, é a Copa que ela mais lucrou, 40 bilhões, né, de dólares. Então, assim, é um lucro absurdo. E aí a gente vê, assim, e por outro lado, não dá para dissociar o futebol de política. Às vezes as pessoas não se misturam. Se misturam, porque a partir do momento que a FIFA, ao escolher uma sede como o Catar, por questões, né, que a gente sabe de dinheiro, é uma questão política, e aí ela passa por cima dessas questões de direitos humanos, que, assim, são invioláveis. Aí a gente está falando aqui de direitos humanos. Então, assim, é inadmissível, né? Tiveram os protestos, e aí não deu em nada, não deram em nada. O Gianni Infantino se pronunciou tardiamente, né, que já foi na Copa, botou panos quentes, né, porque, enfim, ia prevalecer o dinheiro, como sempre foi, né, e então, assim, eu sou totalmente contra, aí essa questão, né, assim, de política e futebol, conviver, porque não dá para dissociar, e conviver harmonicamente. A gente vai ver na próxima Copa aí, uma Copa em 3 países, né? É uma experiência. A gente teve uma Copa com 2, né? Foi a Coreia e o Japão, se não me engano, né? Sim, 2 países, agora a gente vai para uma Copa, uma nova experiência. A gente teve bem uma experiência do Catar, né? Que é uma experiência, para mim, traumática, né? Que a gente vê aí, com a bandeira de Pernambuco, né? O torcedor brasileiro não poder entrar no estádio, porque, quer dizer, uma coisa surreal, né? E a gente vê nos estádios as mulheres, as iranianas, chorando, porque, né, não tem o direito de ir ao estádio. Então, assim, para mim foi uma Copa traumática, né, nesse sentido, assim, não do futebol, porque aí é o que a Luiz falou, a evolução tática das equipes, um nivelamento, isso agrada em termos de futebol para a gente assistir. Agora, em termos de direitos humanos, de pessoas, porque, assim, isso envolve pessoas, né? E direitos humanos, e isso é inviolável. Arnaldo? A FIFA, na verdade, faz uma intervenção que, sinceramente, não tem o menor cabimento, né? A gente vê uma coisa tão bacana, né? As meninas lá apitando o futebol, que inclusão, que coisa bacana. Futebol, e a própria FIFA, inclusive, incentiva, né, que haja futebol feminino no mundo inteiro. Aí, de repente, você não pode fazer uma manifestação, que é uma questão de liberdade, que é uma questão de direito, né? Você se expressar é um direito, e esse direito simplesmente é cassado, né? Já deu um problema sério, que foi exatamente a questão da cerveja. Combinou-se uma coisa, né, aí o país vai lá e coloca outra situação. Então, eu penso que a FIFA deve, mais isso, fazer uma escolha melhor, né, dos países candidatos aí a sediar a Copa do Mundo, porque não dá para ser assim. Nós estamos, que século nós estamos? Nós estamos em plena evolução da humanidade. Então, você cercear direitos, né, parece uma coisa muito agressiva ao ser humano. O futebol é uma competição, é uma coisa comercial, mas e daí que seja comercial? Mas envolve pessoas, envolve pensamentos, linhas de pensamento, porque essas linhas não podem ser colocadas, porque não pode vai aflorar em outras pessoas. Como é que é isso? Então a gente fica muito triste. Eu acho que o capítulo negativo da Copa do Mundo é exatamente isso, a questão da falta de liberdade. Falta de liberdade institucional, que é uma coisa muito complicada, uma coisa muito digamos, indecente. Para mim, é inaceitável, né? Para mim é inaceitável. A Copa tem o seu glamour, a gente vê a torcida do Senegal com aquela festa bacana, a da Tunísia da mesma forma, mas os bastidores da Copa do Mundo nos trazem quadros que agride qualquer princípio de liberdade. Isso aí a gente não pode concordar. Eu vou falar isso sempre, né? Não interessa, eu vou falar isso sempre, essa discriminação, essa
esse seletivismo, né? Não dá para ser assim. Não poderia ser assim. A gente espera que na próxima haja mais liberdade de expressão, liberdade de presença, de apresentação, enfim. E que, enfim, as pessoas passem a pensar mais que o mundo não é essa coisa, esse quadradinho que as pessoas pensam que é. Vou fazer, são 8h46, fazer minha última pergunta. Nogueira também, eu acho que quer fazer, para a gente partir para o encerramento. Gente, rápido rasteiro, na opinião de vocês, quem até agora, botar aí uma ou duas em cada lado, quem é a grande favorita e a grande zebra dessa Copa? Eu começo agora por Arnaldo. Favorita, França, Brasil, ok. Zebra, Marrocos. Vivi. A favorita, Brasil e França, também concordo. Zebra, eu acho que Japão passar em primeiro no grupo de Alemanha e Espanha, para mim foi a grande zebra. Realmente difícil. O Marrocos foi uma surpresa boa, né? Fico feliz. Agora, eu não acreditei no que eu vi ontem. Realmente acabou com qualquer bolão. Quebrou as linhas. Falar em linha, aquela bola saiu ou não saiu? Porque o que eu tenho de imagem aqui daquela bola saindo e aquela bola não saiu. O Carlos Alberto hoje, inclusive, ele fez o Carlos Alberto é o Beto, né? O nosso companheiro aqui. Ele fez como é que é o movimento, Carlos Alberto? Eu não consigo fazer agora aqui, da câmera, assim, o negócio assim meio bailarinesco, né? Muito bacana até por sinal, que mostra que ele entende das coisas. E de fato, quando mostra com todas as tecnologias, o que eu queria saber de você é o seguinte, aqui, só para a gente fechar aqui da minha parte, o que vocês acham dessa tecnologia super avançada ao ponto de dizer que um fiapozinho da bola, como diria lá na roça, um pedacinho daquele gomo, daquele couro da bola ficou pro lado de dentro, em cima da linha, e a bola não saiu, foi gol do Japão. O que vocês acham do uso dessa tecnologia? Primeiro, nessa Copa, e o que vocês acham sobre todas as Copas que passaram? Mudaria tudo? Péssimo futebol. Futebol não pode ter essa geometria, gente. Futebol não é matemática, gente. Futebol é discussão, é o contraditório, enfim, eu sou sul-americano, então tem que pensar assim, obrigatoriamente. Aí fica lá 1 milímetro, poxa. Qual é o padrão da linha de fundo, né? Qual o tamanho padrão? Eu vejo linha de fundo um pouco maior, um pouco menor e tal. Deve ter um padrão, mas não, aí vende só. Se fosse menor, a linha, como a do voleibol na quadra, né? E aí, como é que faz? Então, essa geometria, essa matemática no futebol, eu acho um desserviço à arte do futebol, ao encantamento do futebol. Acho muito ruim. Ainda bem que eu fui para o Japão, né? Ainda bem. Você acha ruim também, até, já que você respondeu no embalo, você acha ruim até na mão de Deus? No gol de... Eu ia até comentar isso, claro. Aí é diferente. Eu vou pedir um comentário também de Aloysio, também, nessa resposta aí. Eu acho interessante. Deixa eu falar. Viviane, agora é você, por favor. Assim, eu acho que o que o Arnaldo falou, né? Tem aquela questão do futebol, arte, mas eu acho necessário, porque assim, tem lances que podem decidir, né? Um título. Aí eu pensei na mão de Deus, né? E ontem é um jogo que a gente vai falar nas próximas Copas, nos próximos anos. Que agora nessa Copa veio o chip na bola, que é sensível ao toque, né? Tem essas tecnologias. E aí, disseram que o lance de ontem realmente foi linha, eu estava olhando assim, e que era uma ilusão de ótica, que a gente, olhando, né, de um certo ponto, dava a entender que a bola teria saído.
Mas, assim, eu acho necessário, mas tem a questão de parar o jogo, né, de ficar perdendo um tempo ali. Mas a FIFA já incentivou essa questão do acréscimo também. Eu acho que por um lado ganha, por um lado perde. Acho que faz parte da evolução. Você quer se perguntar? Luiz, eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Porque essa tecnologia, ela divide a opinião de todo mundo. Num fator, agora mesmo dividiu de Arnaldo, quando eu citei a mão de Deus aqui. O que você acha do uso, não sei se é exacerbado, como a Viviane colocou agora muito bem, o chip, que detectou que a cabeça do Cristiano Ronaldo não encostou naquela bola que ele comemorou como gol. Enfim, esse avanço todo, você acha positivo? Ruim para o espetáculo, mas coloca o placar justo no final do jogo? Eu acho que futebol atrai tanto, porque o futebol tem muito de mitologia, né? O ídolo do futebol é um mito, né? E eu acho que, assim, em termos de mitologia, como você citou, Arnaldo, Viviane, a mão de Deus de Maradona 36, como a gente pode conhecer futebol sem a mão de Deus de Maradona? É difícil, entende? Agora, eu acho que, assim, em termos teóricos, quanto mais justo for, melhor, né? Agora, mesmo assim, eu vi erros nessa Copa. Aquele pênalti do Cristiano Ronaldo no primeiro jogo de Portugal não foi pênalti. Aquilo ali foi Cristiano Ronaldo no nome, a grife Cristiano Ronaldo. O pênalti do goleiro polonês e Messi, houve o contato, sem sombra de dúvida, houve. Mas a bola, Messi já tinha cabeceado a bola para fora. Aquilo não interferiu no desenrolar do lance. Então, eu acho que você nem tenta o mar, nem tenta a terra, né? Eu acho que você você querer ser... Como a gente provou agora na Lava Jato, você querer ser moralista demais, você acaba atacando a moral. Acaba um juiz corrigindo peça de promotor, né? No moralismo, né? Vamos... Então, acho que há que se ter cuidado, né? Há que se ter cuidado. Se vocês me permitem, eu vou usar aqui o que o Heraldo falou. E completar com o que você disse agora. Há que se ter cuidado para não virar um joguinho de videogame. Senão, daqui a pouco vira um jogo de videogame. E o futebol... Em síntese, é isso, né? Aí você bota a geometria, saiu, tem 1 milímetro da linha de fundo, mas aí eu estava em sistema de qualidade, em que a gente fazia a aferição de equipamento. Então, vem cá, e qual é o tamanho da linha de fundo? Como é que essa linha não está um pouco maior? Então, se for pegar assim, né, como diz na gíria, o peão na unha, for também aprofundar na situação, isso é tudo discutível. Você cria uma outra discussão, entendeu? Então, essa é a questão. Então, é preferível não ter. É preferível conviver com a dúvida, né? Tem que ter equilíbrio, né? Tem que buscar um equilíbrio. Botar lá, mediu e tal, tem imagem congelada. Eu tô apostando só nas zebras. Eu tô apostando só nas zebras, igual disse o Maurício Batista aqui, que já perdeu um dinheirão, segundo ele, tem que ir apostando Agora ele mudou. Tô com a zebra e já estou jogando nas zebras. Tá aí, ó. Olha, vamos pra. Só que fique por aqui. Uma grana, meu amigo, essas zebras aí. Foi a Luiz que falou ontem lá do grupo, baixou a macumba aí no. Mas que essas zebras possam ficar por aqui, né, até aqui, ou que se continuarem, como disse o Heraldo, a zebra do deserto fique muito para longe do Brasil e que a gente siga aí porque aqui para nós foi um ano difícil, um ano complicado, um ano que passamos aí momentos de polarização talvez nunca visto antes no Brasil, por conta de política, e ainda vamos viver com isso. Tem gente ainda
né, conversando aí com os extraterrestres, a coisa não está muito legal ainda. Não, mas eu acho que um título para o Brasil seria assim sei lá, talvez arrefecer os ânimos. Um acalento, né, um chamego nesse coração brasileiro tão sofrido. É verdade. Aloysio, não tem algum destaque mais aí? Alguma coisa que você queira colocar? Eu parto para o fechamento aqui, então. Eu parto para o fechamento, só vou no final... Enfim, pode partir para o fechamento. Tá. Vamos lá, então. Eu começo com você, meu querido Arnaldo Garcia, agradecendo aí a sua colaboração nesse programa de hoje e sempre, né, o seu carinho, aliás, a ponte que você fez aí com o Heraldo, muito obrigado. O Heraldo é um parceiro, como ele disse, sempre aqui do Grupo Folha, é um querido, né, e a gente tem nele também, né, assim como outros profissionais que se destacaram na imprensa, né, da capital e outras cidades também, né, é um espelho, e um espelho muito bom. Muito obrigado, Arnaldo. Prazer, sem dúvida alguma. Aliás, o Grupo Folha tem essa coisa cativante, né? Eu tive uma passagem também positiva pelo Grupo Folha, trabalhando como profissional. Sou muitíssimo grato ao Grupo Folha da Manhã, a dona Diva, ao Cristiano, ao nosso querido Aloysio Abreu Barbosa. E eu tenho, assim, uma maior paixão mesmo, coisa do coração mesmo, de estar junto com vocês, de participar com vocês. É minha casa, é onde eu me sinto bem, faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu que agradeço aqui o convite de estar participando de uma mesa tão inteligente, tão bacana. Obrigado, carinho da Viviane Siqueira. Eu não sabia que você era rio-branquense. Que bom. Aloysio, um grande abraço para você, saúde, paz. Parabéns por suas colocações sempre muito bem pontuadas. É impressionante como você consegue pontuar, torna-se assim, porque é muito legal você ter uma pessoa que não é especificamente da crônica esportiva, ter uma visão dos fatos esportivos. O Aloysio, ele consegue fazer isso com uma facilidade, com uma extrema competência. E, poxa, eu não pensei nisso. Pois é, o camarada eu não pensei nisso antes. Pois é, então... É muito salutar, a gente aprende sempre. Aliás, participar do grupo do WhatsApp da Folha da Manhã, a gente fica lá só absorvendo, coisa boa, muito bacana. Muito obrigado por tudo, obrigado Grupo Folha da Manhã, por tudo isso, por fazer parte da minha vida, viu? Muito bom, Arnaldo. Minha querida Viviane, que bom tê-la, mesmo que por videoconferência, né? Nesta manhã, e que a sua vinda ao programa seja de mais sorte também para a gente, para a seleção brasileira, que a gente continue aí firme nessa campanha até a final contra a França, contra a Inglaterra, seja lá quem for. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação no programa hoje, muito enriquecedor. Eu agradeço imensamente ao convite, Aloysio, a parceria de hoje. Eu adorei o bate-papo, Arnaldo, parceiro de hoje, maravilhoso nosso bate-bola, Luiz, Cláudio. Agradecer a Folha da Manhã, né, mais uma vez, onde eu comecei, de onde eu saí em 2004, então agradeço assim, o convite, o carinho, que eu tenho um carinho enorme por esse grupo. E eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para minha avó de 91 anos, que ela é assídua da rádio, ouvinte assídua, a dona Nízia, e eu puxei da minha avó, viu, gente, se apaixona pelo futebol. Então ela assiste todos os jogos, tem a tabelinha lá marcando. Que bom. 91 anos. Opa. E está nos ouvindo nesse momento. Beijo. E obrigada, gente. Um beijo lá para sua avó, a dona Anísia. 91 anos. Salve, dona Anísia. Manda receita para nós aí. Pois é. Aliás, hoje é 2 de dezembro. 2 de dezembro. Deixa eu trazer então aqui o fechamento do programa com o Aloysio Abreu Barbosa, que está no boletim da Copa daqui a pouco, hein, Aloysio? Às 10 da manhã, num apanhado geral também desses jogos de ontem e da rodada de hoje. Aloysio, bom dia, muito obrigado por hoje. Bom dia, obrigado a vocês, obrigado Viviane, obrigado Arnaldo, obrigado você, Nogueira. Um beijo aí carinhoso na dona Nisa, Viviane, em nome da bancada do programa. Lembrar que hoje, dia 2 de dezembro, é aniversário da dona Diva Abreu também. Um beijo para ela, se for nos ouvindo. Eu acho que é isso, né?
acho que essa Copa do Catar, mais do que até do futebol, que a gente tire as lições devidas, né? Que não se repita, por exemplo, essas coisas que estão se praticando lá, você levar um evento esportivo dessa monta para um lugar onde você não pode entrar com uma bandeira das cores que você quer. Futebol, na essência, essa coisa tribal das cores, né? Seja do clube, seja do país. E por que não do LGBTQIA+, né? Desde que não seja uma bandeira nazista, por que não? Né? Enfim, eu só queria terminar, Arnaldo, tem um pedido aqui, você deve ter visto no grupo, o Arthur Guzmão. Não. Faz um pedido aqui, vou ler aqui. Pediu ao narrador simpatia, alegria, Arnaldo Garcia, para narrar hipoteticamente o gol da final do Hexa, marcado por Vini Júnior. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Não. Se você narrar, pode me chamar como ponta, que eu entro como ponta no lance. Bora, vamos nós dois pro fogo. Agora o negócio do amigo botafoguense, doutor Arthur Guzmão, uma grande figura. Doutor Arthur, eu vou ficar devendo essa, viu? Que isso, Arnaldo? Cara, e eu fui muito criticado, sabia? Por isso que eu tô aqui, um pouco à vontade. Camarada da Inter TV, mano. Vamos embora, Arnaldo. Solta aí, solta. Mas foi de repente, não foi nem combinado, de repente. Eu solta o gogó aí, filho. Fiquei todo. Não, vamos esperar. Vamos fazer o seguinte. Se o Brasil avançar, a gente faz. Pronto. Arnaldo não quer cantar Vitória da Hora, ele tá com medo, né? Eu mando pro zap. Eu querendo matar a saudade aqui de quando você me chamava lá na ponta, lá. Para não frustrar o doutor Arthur Guzmão, que é uma grandíssima figura linda, maravilhosa. Grande amigo botafoguense e alvinegro também, né? Que eu sou meio alvinegro também, diga-se de passagem. Quando o meu não disputa, Viviane, eu tenho que torcer por alguém, né? Eu sou um torcedor. Você tá igual aquele jogador que vai pra final na hora do pênalti, você amarela. Não gostei, não. Não gostei, não, hein? Ô, Aloysio e Viviane, os amigos assim que nos acompanham, logo. Agora Thiago Silva a bola, olha pro lado oposto e começa a chorar. Vai, meu filho, quem sabe faz ao vivo, já dizia, ou já fala lá o Faustão. Vai não, Arnaldo? Sim, quem sabe faz ao vivo. Então vai. Vamos deixar pra próxima. Então tá bom. Tô devendo, pode me Mas o Arnaldo é um... Saí devendo do programa, hein, rapaz? Puxa vida. Você sabe quem me ensinou uma dessas coisas da vida? Figurinha. A Luiz Parente me falou muito sobre futebol. Ele falou: Figurinha, você quer saber se o narrador é bom? Vai pra arquibancada, leva um rádio, bota o radinho, naquela época era mais radinho, não tinha esses fonezinhos tão avançados. E radinho não, era um radão, um rádio daquele, quase que um Transglobe. E aí você fica ouvindo o narrador e vendo o jogo. Se o narrador tiver realmente falando aonde o jogo está com a emoção devida, esse é craque, esse é fé. Porque tem narrador, Aloysio, que a bola tá na zaga do time e ele já tá criando uma emoção de gol. Calma aí, mas a bola nem saiu da zaga ainda. Então é uma forma que a gente usava. E o Arnaldo... Você falando de rádio, eu já me despedi aqui, mas lembrar que o Aloysio Abreu já foi meu comentarista de basquete num clássico automóvel, Clube Fluminense e Flamengo. É verdade. Eu com o Antunes Cleiton de repórter, o Aloysio ao meu lado. Mas a Aloysio conhece de basquete também. Puxa, legal. Muito bacana. Naquela época mais. Naquela época eu acompanhava NBA. Eu realmente hoje só vejo os playoffs. Naquela época eu acompanhava os jogos da temporada regular. Eu estava muito mais bem informado, né? Uhum. Hoje só vejo playoffs. E Copa essa era a 11ª, Geraldo, né? 11ª. 16, essa é minha nona Copa. Minha nona Copa cobrindo pela Folha, né? Beleza. E é engraçado, jornalismo esportivo eu gosto muito. Eu comentava isso com o Viviane na época, eu gosto muito, assim como jornalismo de cultura, e acabei atuando em política por demanda, só. Mas o que eu gosto mesmo é jornalismo de cultura e esportivo. E acabou que me rendeu o maior prêmio que tem em jornalismo, que foi o Prêmio João Saldanha, né?
Ontem eu estive com o Zico, né? Acabou me rendendo. Então, eu tenho muito carinho pelo jornalismo esportivo. Sempre conversei muito com os editores de esporte da Folha, né? E sempre em Copa do Mundo eu me dou ao direito de, desde 90, a cobrir a Copa do Mundo, né? Nesse período de 4 anos eu viro setorista. Mas futebol é uma coisa que eu acompanho o ano todo, assim, eu acompanho, né? Basquete realmente, Arnaldo, eu já não acompanho tanto quanto antes. Mas me lembro da experiência, assim, foi muito prazerosa. Gente, prazer. Muito obrigado a todos, né? Tenham um ótimo fim de semana, tenham logo mais uma excelente partida de Brasil e Camarões, possam estar em boas companhias, onde vocês estiverem. A você que nos ouve também, né? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado aí pela sua audiência. O Folha no Ar volta segunda-feira, 7 da manhã. Amanhã tem, pela ordem, daqui a pouco, 10 horas da manhã, tem o Flash ao vivo aí com o boletim da Copa, feito por Aloysio Abreu Barbosa, e no sábado, 5 horas da manhã, a partir de 4 horas da manhã, o jornal já vai estar circulando aí pelas bancas e também pelas casas de todos os assinantes. A todos, muito obrigado e boa sorte para o Brasil hoje contra a equipe do Camarões, que a equipe leve a sério. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, também com uma excelente, espetacular clínica de vacinação. Vacina Plínio Bacelar. A gente volta com Folha no Ar na segunda-feira. Natal